Hoje ainda eu li duas notícias que me deixaram estarrecido e feliz ao mesmo tempo. As duas são as seguintes, que estavam circulando aí na internet, né? E de manhã, lá no hotel, eu acompanhando as notícias, pude lê-las. A primeira: Colômbia aprova o primeiro casamento, entre aspas, de 3 homens. Então você que já se espantou com algumas coisas que aconteceram aí no passado, né? De aprovação de certas uniões, que alguns chamam casamento, mas casamento, você sabe, tem um conceito bíblico, né? Ele existe num contexto bíblico, é uma união heteromonogâmica. Agora aprovam um casamento chamado de poliamor, né? E eu fiquei assim, realmente pensando nos dias anteriores ao dilúvio, né? Ali na história conta que um deles se apaixonou pelo outro, aí eles se uniram, depois um deles trai aquele outro com um terceiro, mas aquele outro não se ofende, gosta do terceiro e eles o convidam para fazer parte do relacionamento, e os 3 então se casam. E eu fico pensando se daqui a pouco não veremos também, quem sabe, a união. Aliás, eu li uma coisa interessante um tempo atrás, de um rapaz, não sei se estava fazendo piada, mas ele falou assim, ele mandou uma carta lá para o Supremo, dizendo assim: eu quero me casar com a minha jumenta, e eu exijo isso por lei, porque casamento agora não é mais a união entre um homem e uma mulher, já foi redefinido. E se vocês não aprovarem meu casamento com a minha jumenta, que eu amo tanto, eu vou acusar vocês de jumentofóbicos. Você pode achar que isso é piada, mas eu li isso realmente no jornal. Então incesto, zoofilia e coisas do tipo, daqui a pouco não serão mais estranhas, porque uma vez que se abra a porta ou a porteira, onde passa um boi, passa uma boiada. Uma vez que se tiram, né, os parâmetros, as travas sociais, aí você tem que aguentar tudo o que vem, né, nessa abertura, nisso que é possível, porque os princípios bíblicos ou da cultura judaico-cristã estão sendo dissolvidos, ruídos, detonados. E a outra notícia diz respeito a uma experiência, agora finalmente bem sucedida, da fusão de genes de um porco e de seres humanos. Então eles criaram um embrião, talvez não permitam que ele se desenvolva, vai saber, né? Mas o fato é que criaram um embrião, unindo aí partes do genoma de um ser humano e de um porco. E isso me fez de novo pensar nos dias anteriores ao dilúvio, porque a escritora inspirada, Ellen White, diz que um dos grandes pecados que motivaram a destruição do mundo antediluviano foi justamente o ser humano brincar com a vida, manipular a vida, aquilo que ela chamou no tempo dela de amalgamação. Não tenho tempo para tratar desse assunto agora. No meu blog criacionismo.com.br, se você digitar amalgamação, você vai encontrar lá um artigo longo, né, que discorre sobre isso. Mas a destruição do casamento bíblico, a licenciosidade, a manipulação irresponsável daquilo que é mais sagrado, a vida, e outras coisas mais, me mostram que nós estamos vivendo de novo num tempo em que logo Deus terá que dizer basta, não dá mais, né? E que estejamos preparados, né, para enfrentar realmente um tempo muito complicado, esse que nós estamos vivendo. Eu quero começar convidando vocês começar não, porque eu já comecei, né? Quero continuar e agora convidando vocês a ler comigo Mateus capítulo 24, verso 24. Abra a sua Bíblia. Se você que está em casa tem a sua Bíblia aí à mão, né, por perto, também pode pegá-la e ler conosco aqui esse texto, Mateus 24, verso 24. O sermão profético de Jesus, eu creio que você conhece muito bem esse capítulo, eu vou ler só esse verso por enquanto. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quando eu leio um texto como esse, eu fico pensando, né, que tipo de engano, ou que tipos de engano serão esses, né, tão poderosos, que seriam possível, que se fosse possível, enganariam até o próprio povo de Deus, chamados aqui de eleitos, né, os escolhidos, enfim. Não está estando aqui predestinação, né, a situação é outra, mas enfim, enganaria até o povo de Deus. Por quê?
Será que estamos realmente bem despertos, né, para as coisas que estão nos rodeando, para todas as filosofias que andam conquistando este planeta confuso e corrompido? Ou talvez estejamos também, quem sabe, sendo levados, né, por certas coisas e nem nos damos conta mais de que elas são realmente coisas enganosas. Eu quero analisar com vocês agora aqui, rapidamente, aquilo que a gente pode chamar de a mentira original. Lá em Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5, nós lemos assim: disse a serpente à mulher. Você sabe que a serpente ali era apenas um médium, né? Foi a primeira experiência mediúnica na história. O inimigo, o anjo caído, ele usa aquele animal para enganar, né, a primeira mulher deste planeta. Disse então a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele, do fruto, vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Ali estão então os primeiros dois grandes enganos que vêm inebriando a humanidade, com os quais o diabo tem enganado os seres humanos desde o Éden até hoje. Primeiro, vocês não vão morrer. E ele inaugurava assim a ideia espiritualista ou espírita de que o ser humano é imortal, coisa que ele não é. Desconectado da fonte de vida que é Deus, o ser humano fatalmente morre, não tem o que fazer, né? Agora, com Deus, como disse Jesus, aquele que crê no Filho tem a vida, né? Ainda que morra, viverá. E o segundo engano diz: vocês serão como Deus. Aí estão os dois grandes enganos, e hoje em dia vemos apenas uma proliferação de enganinhos baseados nos grandes enganos, né? Sub-enganos, se eu poderia dizer assim, né? Vocês não morrerão e serão como Deus. Vamos ver como é que isso acontece então? Quais são as filosofias, quais são as ideologias que o inimigo tem usado para disseminar esses dois enganos básicos? Uma delas é uma que eu tenho analisado, criticado já ao longo de 20 anos, desde que me tornei criacionista. Embora eu respeite os evolucionistas, eu não posso deixar de perceber que o evolucionismo é uma filosofia, é um modelo conceitual bastante complicado e que naturalmente se opõe ao criacionismo, que é bíblico, né? A ideia de que a vida não precisa de Deus. Veja só, desde os anos 60 por aí, e eu me refiro aqui a uma produção de 68, né? A indústria cinematográfica tem contribuído muito para a disseminação dessa ideia de que o ser humano não precisa de Deus, porque a vida simplesmente surge espontaneamente num mar primitivo, num planeta Terra primitivo, né? Essa é a ideia da evolução ateia ou naturalista. Então, repito, o cinema, os quadrinhos, né, a mídia de modo geral, como veremos amanhã à tarde, ou hoje à tarde, né, tem contribuído grandemente para disseminar e fazer a cabeça das pessoas para que elas aceitem pelo menos a chamada evolução teísta, que tenta fundir Bíblia com evolucionismo, criando uma doutrina, um modelo aberrante, esquisito, né? Em 68 foi às telas de cinema um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, um filme de ficção científica em que vocês poderiam esperar assim apenas naves espaciais, cenas do espaço sideral, mas não. O filme começa com esta cena que eu quero que vocês assistam agora. Que há uma intenção muito clara ali, né, de demonstrar que toda aquela tecnologia, porque depois quando há o corte ali da cena, aparece uma estação espacial, a ideia de que toda essa tecnologia começou quando aqueles hominídeos descobrem o quê? A ferramenta. Ele passa a usar um osso como uma espécie de martelo, não é? Então o filme de ficção científica futurista
está ancorado numa cena da dita pré-história. Eu me lembro quando eu cursei jornalismo lá em Florianópolis, eu pensava assim, bom, eu não estou fazendo biologia nem geologia, acho que eu não vou enfrentar esse assunto na sala de aula. Mas na primeira aula de teoria da comunicação, o professor exibe lá o filme Guerra do Fogo, para depois dizer para nós que a comunicação começa também nas cavernas, quando os seres humanos ou seus ancestrais grunhiam, emitiam alguns sons assim meio animalescos. E eu pensei, está em todo lugar essa teoria, contamina tudo, né? Os comportamentos, tudo se explica pela teoria da evolução, que infelizmente leva as pessoas a pensar que a vida surge, não é criada, né? Um dado interessante que não sei se você sabe, na introdução do livro Origem das Espécies, Charles Darwin, o autor, ele registrou o seguinte: após 5 anos de trabalho, permiti-me especular sobre o assunto e redigi algumas notas breves. Desenvolvi essas notas em 1844, até as converter no esboço das conclusões que então me pareciam prováveis. Ou seja, o livro Origem das Espécies, que deu um tremendo impulso à ideia da evolução das espécies, né? Darwin não foi o inventor dessa teoria, mas foi um dos que sistematizaram, né? Ele forneceu argumentos, digamos, mais científicos, né? Nem isso era, mas enfim, para essa teoria. O esboço desse livro começou a ser feito quando? 1844. Você crê em coincidências? Eu sou meio cético para certas coincidências, né? Porque essa data ela é muito significativa para a história do Adventismo, né? A gente sabe que praticamente a nossa história como igreja, ela está relacionada com essa data, né? O grande desapontamento de 1844. Nesse mesmo ano, Darwin então começa a esboçar o seu livro. Curioso, não? Eu tenho chamado aí uma teoria, não uma teoria, mas uma ideia que ela é bem clara, perceptível, né? Mas eu chamei de evolutismo. Você não vai encontrar essa palavra aí nos dicionários porque é um neologismo, mas eu acho que ela expressa bem o fato de que espiritismo e evolucionismo, ainda que alguns dos seus defensores não admitam, estão intimamente relacionados. E querem ver quem admite isso? Esse trecho que eu vou ler com vocês agora foi escrito por nada mais, nada menos que ninguém mais, ninguém menos que Allan Kardec. Se Darwin é um nome importante para os evolucionistas, Kardec seria a mesma coisa para os espíritas, né? Um médico francês. Enfim, no livro, ali está a capa, o Livro dos Espíritos, Kardec escreveu o seguinte: no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão, pouco a pouco cada coisa tomou seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo, pois a terra lhes continha os germens que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem, para evoluírem, né? Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germens de todos os seres vivos. Os germens estavam em estado latente. O que é isso aí, em outras palavras? Evolução, teoria da evolução. A vida estava ali como que em germens latentes, que depois se desenvolvem naturalmente. Isso é evolucionismo, num livro espírita, num livro basilar da doutrina espírita, né? Tem mais. Já que falamos em espiritismo, né? A ideia dessa ideologia, por mais sinceros que sejam os que advogam essa ideia, é vida eterna sem Deus. Por quê? Porque para os espíritas, Cristo, por exemplo, não é Deus encarnado como nós cristãos cremos. Cristo é um espírito evoluído. Então os seres humanos, por sucessivas reencarnações, podem eventualmente chegar a esse nível também. Para eles, o ser humano tem uma alma imortal dentro dele. Então, aquilo que a serpente disse no Éden, ela vem ecoando, né? Isso vem ecoando ao longo dos séculos, e em grande medida graças à pregação, né? às publicações de cunho espírita. Porque o ensinamento é: você é imortal, mesmo que você morra, você não morre, você reencarna. E você sabe muito bem que na Bíblia não há margem para defender essa ideia. Para citar apenas um texto, Hebreus capítulo 9, verso 27, né? Ali é dito que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo.
A Bíblia não fala em reencarnação, fala em ressurreição. Ressurreição física, inclusive. Não de um fantasma, de algo assim, que na verdade é uma ideia pagã, vinda lá do mundo greco-helenístico, né? Então, biblicamente, nós somos alma, nós somos mortais, morremos, voltamos ao pó, e só ressurgiremos por ocasião da volta de Cristo, se nós cremos e aceitamos o seu plano de salvação. Isso é a Bíblia. O Espiritismo, à semelhança do evolucionismo, ensinam coisas que vão diametralmente opostas, né, ao ensinamento da palavra de Deus. Outro detalhe curioso, né, que alguns poderiam pensar que é uma outra coincidência, mas quando você começa a ter muitas coincidências, fica difícil defender essa ideia, né? É o fato de que o espiritismo moderno, ele nasce nesse local, lá em Hydesville, no estado de Nova York. Há uma casa ali, dentro da qual estão os fundamentos da casa que pertenceu à famosa família Fox, aquela em que as meninas conversavam, né, com os espíritos batendo na parede, ouvindo as pancadas, né? Mas que na verdade, já sabemos, não são espíritos coisa nenhuma, né? E ali os próprios espíritos admitem, local de nascimento da religião espírita moderna, do espiritualismo moderno. Quando? A data? O ano 1848. Apenas 4 anos depois do grande desapontamento e apenas 4 anos depois de Darwin começar a esboçar o seu livro. Tudo numa mesma época, no mesmo período e numa geografia muito próxima também. Porque cerca de 10 quilômetros de distância desse local está a fazenda de Hiram Edson, local que nós cremos, ali nasceu a teologia adventista, quando Edson, caminhando pelo milharal, olha para o céu e compreende a doutrina do santuário. Você acha que é coincidência de novo? Repito, eu sou muito cético para essas coisas, né? Ali em volta daquela casa, desse monumento, existem vários tijolinhos vermelhos com inscrições comemorativas. E uma vez, quando eu estive nesses locais ali visitando, e passei por esse local também, uma daquelas pedras, um daqueles tijolos me chamou a atenção, porque a frase ecoa, mais uma vez, a mentira original, ao dizer: não há morte. There is no death. Não há morte. Quem disse isso no Éden? Vocês não morrem? Sabemos, né? O inimigo de Deus usando a serpente como médium. E a mentira continua sendo levada adiante por sistemas, por filosofias, por produções midiáticas e por aí vai, né? Aqui, por exemplo, algumas capas de revistas, de séries, né? De brinquedos também, divulgando abertamente, né? Essa crença de que o ser humano não depende de Deus para viver. Séries como Supernatural, não precisa nem esconder mais o nome, né? Agora é sobrenatural, já diz tudo. Ghost Whisper, sussurros do além, dos fantasmas, né? Medium, Monster High, Ghost, nos anos 80, 90, né? Começava essa onda assim, espírita nos cinemas, com muita força. Uma outra ideologia, estamos aqui, eu falei para vocês, né? Vamos fazer assim uma espécie de voo rasante, rápido, depois você pode se aprofundar nisso. Em meu blog tem bastante material sobre isso. No meu livro Os Bastidores da Mídia, eu abordo esses 3 grandes estratagemas do inimigo também, com um pouco mais de profundidade. Aqui nós estamos fazendo apenas um voo rasante, né, nesses assuntos. Mas o marxismo, ele acaba se constituindo também. Eu sei que o marxismo tem um espectro amplo de ideias, hoje tem subdivisões do marxismo, assim como tem do darwinismo, assim como tem também do espiritismo, né? Mas pegando assim a ideia no seu âmago, né? A sociedade pode e deve viver sem Deus, porque a religião, segundo Marx, é o ópio do povo. Ela só ilude, ela cega, como se o marxismo não cegasse, como se o espiritualismo e o darwinismo não cegassem também. Também não cegassem as pessoas, porque eu creio que a religião bíblica não cega. Eu gosto muito do texto, e é com ele que eu vou começar amanhã, hoje, a gente se trai, né? Hoje pela manhã, o sermão. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio sinceramente, porque eu me sinto livre hoje das amarras que me prendiam há mais de 20 anos, que a verdade de Jesus Cristo liberta, abre a mente, nos torna livres pensadores, de fato. Agora essas ideologias, elas escravizam, elas cegam. E veja,
Outra vez, as inter-relações entre esses ismos, tá? Darwinismo, espiritismo e agora marxismo. No livro Capital, de Karl Marx, ele, numa nota introdutória, dedica a obra a quem? A Charles Darwin, de um autêntico amigo seu. Fica interessante? Mas tem mais. José Oswaldo Meira Pena, no livro Polemos, da UNB, não é um cristão, não é um adventista, é um acadêmico, numa obra acadêmica, ele escreveu o seguinte: em carta a Engels, um grande amigo de Marx, na verdade financiou, o próprio Marx, junto com ele publicaram o Manifesto Comunista, em 1848, olha a data de novo, 1848, enfim, em carta a Engels, de 19 de dezembro de 1860, um ano depois da publicação de Origem das Espécies, Marx informa seu dileto amigo que, abre aspas, palavras de Marx: durante meu tempo de provações, nas 4 últimas semanas, li toda espécie de coisas, entre outras, o livro de Darwin, sobre a seleção natural. Malgrado o seu inglês pesado, esse livro contém o fundamento natural de nossa teoria. O próprio Karl Marx admitindo que o livro Origem das Espécies contém o fundamento do marxismo. Então não preciso falar mais nada praticamente, para fundamentar essa ideia. O próprio admite isso. Um outro livro interessante que vale a pena ler é uma biografia breve de Charles Darwin, escrito por Paul Johnson. Quanto eu saiba, também não é nenhum cristão ou evangélico, coisa parecida, A obra também não é de uma editora evangélica nem cristã. Ele escreveu algo muito interessante e revelador ali. Veja, a devoção que Marx e Engels demonstraram em relação à origem das espécies, ainda na semana de sua publicação, foi seguida por um interesse contínuo entre importantes comunistas, de Lenin a Trotsky, de Stalin a Mao Tse Tung, e todos esses aí lançavam mão da teoria da seleção natural para justificar a luta de classes, um dos fundamentos do marxismo. Assim como a luta no mundo biológico, existe também no mundo natural. E sabe quem que se valeu dessas ideias com fins terríveis? Me cite um deles, que tinha na leitura de Darwin também alguma inspiração. Quem? Hitler, Adolf Hitler. Não está aqui nessa palestra, mas se você procurar em meu blog você encontra também. Traud Jung, secretária pessoal de Hitler, especialmente naqueles momentos finais em que ele ficou lá na toca, ela escreveu um livro depois, um testamento, dizendo que Hitler era de fato um evolucionista, e usou também essa ideia para justificar o quê? A eugenia. Assim como há seleção natural na natureza, e há mesmo, em que os mais fortes, os mais adaptados, os mais aptos é que sobrevivem, por que não dar uma mãozinha, para a natureza em relação aos seres humanos? Vamos eliminar mais rapidamente os que não têm tanta aptidão. E aí ele começa a matar homossexuais, negros, judeus. Que coincidência, a raça ariana dele era mais evoluída, Coincidência? Vocês veem que ideias têm consequências, não ficam só no campo das ideias. Ideias têm consequências, é um título de um livro, inclusive, E se elas forem adotadas e empregadas de forma errada, podem ser muito perigosas. E aqui nós vemos um caso desse. Mao Tse Tung, Stalin, os regimes comunistas ateus mataram milhões de pessoas. A título de comparação, a Inquisição Católica matou milhares de pessoas. É uma coisa reprovável, sem dúvida, abominável, mas os regimes ateus comunistas mataram muito mais pessoas. E curiosamente, poucas pessoas chamam atenção para esse fato, Procure, por exemplo, o chamado Livro Negro do Comunismo e leia, para você ter uma ideia do que foi esse problema, Problema é pouco, usar essa palavra. Mas enfim, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 41, escreveu: alguns, e eu acho que ela estava pensando aqui em Marx, Darwin e o próprio Kardec, talvez, alguns pretendem que a espécie humana necessita não de redenção, mas de desenvolvimento ou evolução. Olha que fantástico esse texto. Alguns pretendem que a espécie humana não precisa de redenção em Cristo, mas de desenvolvimento, que a espécie humana pode se aperfeiçoar, elevar-se e regenerar-se por si só. Isso é evolucionismo.
espiritual ou biológico ou social. Assim como Caim julgava conseguir o favor divino como oferta a que faltava o sangue de um sacrifício, assim esperam estes exaltar a humanidade à norma divina, independentemente da expiação. A história de Caim mostra qual deverá ser o resultado, mostra o que o homem se tornará separado de Cristo. A humanidade não tem poder para regenerar-se, ela não tende a ir para cima, evoluir para o que é divino, para o que é superior, mas para baixo, para o que é satânico. Que clareza! Só alguém realmente inspirado por Deus para perceber lá no século XIX as implicações de ideias que estavam sendo gestadas no tempo dela, como marxismo, espiritualismo e evolucionismo. O ser humano precisa de regeneração, o ser humano precisa de redenção. O ser humano precisa evoluir? Não, precisa se entregar a Jesus para viver eternamente com Ele. É disso que precisamos. Mas o diabo não quer, naturalmente, que isso aconteça. Então ele coloca em nós a ideia de que somos deuses. Nós podemos evoluir biológica, social ou espiritualmente, mas podemos? Não podemos. Sabe, irmãos, às vezes Deus permite que a gente vá ao pó para que a gente acorde, para que a gente entenda quem nós somos e o busquemos. Deus permite que a gente às vezes viva no pó ou vá ao pó para nos dar as mãos e nos exaltar, para viver para Ele, para sempre com Ele, redimidos. O diabo faz um trabalho invertido, sabia? O diabo nos faz pensar que nós podemos ser exaltados, alimenta nossas vaidades, nossos orgulhos, né? Alimenta a ideia falsa de que nós podemos mudar esse planeta para melhor. A história mostra que não estamos conseguindo, mas enfim, ele faz isso para que um dia possa nos jogar no pó para sempre. Olha o trabalho diferente de Deus e do inimigo. Jesus foi muito claro em dizer: sem mim nada podeis fazer, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Conectados com Deus, que é a vida, unidos intimamente a Jesus, que é a nossa vida, que é a verdade em pessoa, nós temos esperança, porque Ele nos redime do pecado. O diabo não quer isso, nos afasta da fonte de vida e redenção, e nos dá a ideia falsa, ilusória de que nós podemos. Qual é a sua decisão, né? Você busca a ajuda do alto ou a autoajuda, como dizem alguns, né? Dentro de nós não há nada que nos recomende ou que possa nos salvar. Meditação não é esvaziar-se para olhar para dentro. Você não tem nada lá, tem trevas. Meditação é encher a mente da palavra de Deus, encher a mente de Cristo, e assim ter uma vida plena, uma vida abundante. Ideias têm consequências e trazem muitos sofrimentos também. Essa moça tem uma história interessante. Sarah Winter foi militante de causas feministas, né? Ela militou em alguns movimentos feministas radicais, defendia o aborto, meu corpo, minhas regras, todas essas ideias que a gente conhece, né? Até que ela teve algo que mudou sua forma de pensar. Teve um filho, e essa experiência mexeu com ela, como é comum acontecer com mães, né? Mexe com a pessoa. E Sarah, ela foi buscar ajuda no movimento feminista, não encontrou lá, encontrou numa igreja. Eu quero que você ouça agora, eu fiz uma edição, esse testemunho dela, essa declaração, né? Esse depoimento dela ao Senado, está na internet, é um vídeo mais longo, né? Eu fiz uma edição, deixei ali alguns trechos mais significativos. Eu queria que você prestasse atenção no que ela enfrentou, no quanto ela sofreu, e de que realmente ideias têm consequências. O feminismo, o marxismo, né? Eles podem realmente causar estragos profundos na vida de uma pessoa. Por favor, acompanhe o depoimento dela, depois a gente comenta alguma coisa. Eu entrei num grupo feminista, Feminismo Brasil, nem sei se existe ainda. Eu estava com muito medo e eu queria muito que as pessoas lá pudessem me ajudar. O meu ex-marido estava me colocando para fora de casa, estava com outra. Eu grávida de 11 semanas, eu não tinha ideia para onde eu ia, eu não podia voltar para minha casa no interior de São Paulo por conta desse irmão que tem problemas com drogas. Eu não queria mais ficar morando de favor na casa dos outros, eu estava completamente desesperada.
E eu pedi ajuda nesse grupo. E a coisa que eu mais ouvi, um comentário após o outro, foi: aborta, porque isso não é uma vida, isso é um amontoado de células. Eu fui nesse grupo buscando qualquer tipo de ajuda, um lugar para dormir, um alimento. Eu nem sabia que existiam pessoas como a Doris ou como a Rose, porque talvez se eu soubesse, eu não teria estragado a minha vida do jeito que eu estraguei. Eu fui num grupo feminista procurando ajuda, procurando um emprego, procurando um abraço de amigas. Mas o que eu encontrei foram 4 comprimidos de Citotec. E eu recebi esses comprimidos de uma médica, uma ortopedista. E eu fiz a pior coisa que eu poderia ter feito na minha vida. E enquanto eu engolia aquela espuma de Citotec, eu ia me arrependendo tanto, de uma maneira inexplicável, que é tão difícil de falar. Mas se eu tivesse conhecido as iniciativas pró-vida antes, eu nunca teria feito isso. Que mais do que levantar cartazes é fazer o que essas 2 mulheres fazem. Não basta ficar o dia inteiro brigando com homens no Facebook, achando que vão salvar as mulheres ou que vão fazer alguma coisa de bom para as mulheres. Eu sei que o Estado é laico, mas eu nunca achei que fosse dentro de igrejas que eu fosse encontrar pessoas que fazem muito mais pelas mulheres do que o movimento feminista tem feito. O movimento feminista no Brasil tem grupos organizados no Facebook que facilita o aborto para outras mulheres. Se faz vaquinha para comprar Citotec, se faz vaquinha para juntar dinheiro. Eu não durmo à noite. Eu tenho sonhos. Eu sonho com pedaços do meu filho saindo de mim. E eu sonho tentando colocar eles de volta. E vocês não sabem como é isso. Mas as pessoas precisam aprender a assumir as suas responsabilidades. Sexo, o objetivo final do corpo humano com isso é reproduzir. Então, eventualmente, isso vai acontecer. Então, é preciso que as pessoas tenham, não só para levantar cartazes, mas para assumir as suas responsabilidades também. Obrigada. Disseram a ela que um feto, um embrião, é apenas um amontoado de células. De onde vem essa ideia? Isso não é pura evolução? Apenas um amontoado de células. Aliás, somos apenas um amontoado de moléculas, né? De átomos, talvez, e assim, subpartículas, né? Mas só isso. Somos só isso. Na verdade, esse amontoado de moléculas e de átomos e células é a imagem e semelhança de Deus. Foi criado com muita nobreza, com muito cuidado, com muito carinho. A vida é um presente especial do Criador. Mas essas teorias minimalistas ou humanistas, né, naturalistas, tentam, na verdade, como eu disse no princípio, né, como mencionei, estava naquela tela de 2001, Odisseia no Espaço, tentam, na verdade, macaquizar o homem e humanizar o macaco, né? É o que tentam fazer. Isso é triste demais. Não somos apenas um amontoado de células, né? Você é especial. Você realmente é especial para Deus. Um outro detalhe importante, para o qual nem todos estão atentos, voltemos agora a Mateus 24:24. Se possível fosse, enganariam esses enganos, enganariam até os próprios escolhidos. É o tema dos extraterrestres. Não sei se você está atento a isso, né? Vocês devem saber que nós adventistas, com base na palavra de Deus e também nos escritos de Ellen White, cremos sim que há outros mundos habitados, mas não caídos. É algo diferente da tal ufologia pregada pela mídia e por algumas pessoas por aí. Esse é um assunto curioso, né? E o interessante, o que me chama a atenção, é que alguns ateus evolucionistas creem de todo o coração ou de toda a mente nesse assunto. 2 exemplos, um falecido e um ainda vive. Carl Sagan e Stephen Hawking, 2 grandes cientistas, um astrônomo e outro físico, que defendem, ou defendeu Sagan enquanto viveu. Sagan, quando eu penso nele, eu tenho respeito por ele, porque eu tive uma influência muito forte dele na minha adolescência e juventude. Eu lia os livros dele, assistia à série Cosmos, né, a primeira versão dela.
Mas uma coisa me deixa um pouco triste, porque Sagan morreu precocemente, em 96, vitimado pelo câncer, e ele morreu crendo que um dia nós faríamos contato com alguma raça superior, extraterrestres. Por que eles pensam assim? Stephen Hawking, eu acho que eu tenho aqui uma tela, não, mas talvez mais à frente. Stephen Hawking, ele tem usado seu dinheiro para financiar pesquisas que visam a contactar alguma inteligência extraterrestre. Sabe por que eles fazem isso? Porque dentro do coração humano existe uma esperança. Mas quando você tira o Deus da esperança, alguma coisa tem que ocupar esse vácuo. Porque nem eles que se dizem ateus naturalistas se conformam com a ideia de viver, descobrir coisas, aprender sobre o universo e ficar limitado a esse planetinha tão pequeno e um dia morrer e acabou. Eles não aceitam isso, como nenhum ser humano aceita isso, porque não fomos criados para morrer, fomos criados para ser imortais. E quando você tira Deus, a sua esperança se volta para alguma coisa, você tem que se agarrar a alguma coisa, e esses homens de ciência se agarram à esperança de que um dia alguma espécie superior a nós virá trazer as soluções de que nós precisamos. Talvez a solução para a fome, a solução para a miséria humana, a solução para as calamidades que assolam este mundo. Eles creem, só não sabem no que colocar essa fé, em que objeto depositar essa esperança. Eu louvo a Deus porque nós cremos no Deus Criador, que é a resolução, né? Que é o Deus da esperança, é aquele que realmente pode conferir esperança genuína para aqueles que creem nele. Mas veja só, um livro que Sagan escreveu anos atrás, que virou filme também, Contato, ali mostra os esforços, né, de cientistas do grupo chamado SETI. Não são ufólogos espiritualistas, são cientistas mesmo, astrofísicos, tentando com os seus radiotelescópios identificar alguma mensagem vinda do espaço, porque eles creem que alguma coisa ou alguém está lá fora e um dia possa fazer contato. Aqui está então a notícia, né? Stephen Hawking lança programa que vai buscar vida extraterrestre. Nunca viram mas tem fé que existem. O que diferencia a crença deles da minha, por exemplo, né? Eu nunca vi a Deus, mas eu tenho muito mais evidências de que Deus existe do que ETs existem, ou pelo menos os alegados ETs que eles creem, nos quais eles creem. Podia ficar aqui por um bom tempo dialogando com vocês sobre as evidências racionais da existência de Deus, mas até agora ninguém me provou que esses ETs da mídia existem, né? Bem, imagine se um dia extraterrestres, entre aspas, aparecessem por aqui dizendo ter revelações teológicas para fazer. Imagine que esses ETs, supostos ETs, apontem para um líder mundial e para uma forma de salvar a terra que esse líder propõe. Como ficaria a cabeça dos ateus? O que vocês acham? Aceitariam ou não? Alguma vez já se perguntou como é que os ateus vão aceitar, por exemplo, um decreto dominical? Ou propostas de um líder religioso? Não é tão complicado, hein? Se alguma coisa for tão grande a ponto de enganar até os escolhidos, né? Alguma coisa for tão assim, tremenda, gloriosa, que convence os sentidos, que para eles ciência é apenas observação, experimentação, mas ciência é muito mais do que isso, e talvez seja muito menos isso, eles se convenceriam. Como ficaria a cabeça deles? Já faz algum tempo que astrônomos do Vaticano, sabiam disso? Têm se esforçado para encontrar o irmão extraterrestre. Talvez seja uma surpresa o que eu vou mostrar para vocês agora, mas por exemplo, José Gabriel Funes, ele é o diretor do Observatório do Vaticano, em Roma, claro. Ele é um padre jesuíta e astrônomo. Funes, certa vez, admitiu que gostaria de batizar um alienígena na fé católica. Gente, eu estou falando de um cientista, tá? Que também é padre. Ele disse isso. Mas o que poderia acontecer é o contrário, porque alguns teólogos católicos têm dito o seguinte: talvez tudo o que pensamos, que sabemos sobre o Evangelho, tenha que ser jogado fora. Isso é perigoso, hein? Talvez os ETs venham nos ensinar um outro Evangelho. E aí eu acho que se você conhece a Bíblia, somente já foi para algum texto lá, Gálatas, em que Paulo diz o quê?
Se algum ser humano, ou mesmo um anjo do céu, vier e nos ensinar um outro evangelho diferente do que temos pregado, seja o quê? Anátema ou maldito. Gente, aí um padre jesuíta diz: talvez esses ETs venham nos ensinar um outro evangelho. Que falta faz crer na palavra de Deus como ela é, né? Outro pesquisador do Vaticano, esse astrônomo aqui, também padre, Guy Consolmagno, sugeriu publicamente, está na internet, você pode pesquisar, sugeriu publicamente que os alienígenas poderiam realmente ser os salvadores da humanidade. Agora você vê um padre astrônomo, dizendo que os ETs e não Deus, e não Jesus em sua vinda, é que podem nos salvar de nós mesmos. Não é brincadeira, né? Veja só, note como se fundem as ideias evolucionistas, já que os extraterrestres poderiam ser seres mais evoluídos do que nós, e um tanto perigosas como a de que essas criaturas poderiam chegar aqui, nos ensinar um novo evangelho. Gálatas 1:8 condena isso. Seria realmente uma união de esforços bem conveniente entre a besta e os tais extraterrestres, que nada mais são do que anjos caídos. Como dizia o pastor George Vanderman, brinquedos de um anjo caído. E essa mentira vem sendo disseminada nas telas há um bom tempo. Talvez o mais famoso dos ETzinhos aí seja o próprio ET, do filme de 82, que eu ainda criança, não era adventista, assisti no cinema, nos tempos que eu ainda ia ao cinema. E o interessante, eu me lembro dessa cena, é que no fim do filme, o cartaz, olha só que semelhança com aquele quadro de Michelangelo, né? Mas enfim, no fim do filme, o ET é resgatado por seus amigos, seus conterrâneos. Será que é correto falar assim? Porque conterrâneo vem de terra, né? Complanetâneos. Ele é resgatado por seus amigos, e antes de subir na nave ele fala: eu voltarei, eu voltarei. Uma geração foi influenciada por esse filme, eu incluído nessa geração, né? E que houve um ET bonzinho, mais inteligente, mais evoluído, dizendo: eu voltarei, eu vou embora, mas eu voltarei. Talvez o ET mais famoso de todos seja esse aí, né? Ou você esquece que ele é um ET, apesar de ser tão humano, né? É engraçado, se a evolução é verdadeira, como é que uma pessoa num outro planeta evolui com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, cabelo igual da gente? O meu já não é mais tanto igual, mas enfim. Como é que alguém pode evoluir, né? Uma raça evoluir igualzinha à da Terra? A evolução é meio estranha, né? Que evolução convergente tremenda, mas deixa para lá. Superman, 1979, pouco antes do ET, né? Foi às telas de cinema. E aí, filmes novos e tal, e quadrinhos, né? Você vê ali algumas semelhanças com temas religiosos também. O Superman vem para a Terra, é adotado por uma família terráquea, né? E fica ali até os 30 anos, quando começa o seu ministério público. Isso é plágio, hein? Eu conheço uma outra história assim, de um extraterrestre, entre aspas, né? Muito mais do que isso, que é o Criador. Não é da Terra, então ele é de fora da Terra, né? Ele vem para cá, é adotado por um casal humano, e com 30 anos começa o ministério público. Ele é apresentado, o Superman, nas telas, como aquele que pode salvar a todos, como foi dito pelo pai adotivo dele, morto já, no filme mais recente, né? Man of Steel. Você pode salvar a todos. Não. Quem veio aqui viver como ser humano e morrer como Deus e ser humano, é que salvou a todos. E esse foi Jesus Cristo. Algumas produções são tremendamente reveladoras, né? Esse filme aqui, por exemplo, Knowing, ou Presságio, né, no Brasil, traz algumas coisas assim, realmente, eu não estou aqui divulgando para assistir, por favor, tá? É uma análise, né, crítica dessa produção. Não compensa mesmo, porque a coisa aqui é no mínimo diabólica. Veja só que interessante. No filme, crianças começam a ouvir línguas estranhas e passam a agir como profetas, prenunciando tragédias em número crescente. Línguas estranhas. 2. O pai de uma delas é um ateu, um cientista do MIT. Ele descobre uma profecia numérica cifrada, escrita 50 anos antes, por uma outra criança, e quando ele decifra, ele se converte. Se torna um defensor dessa ideia também, do filho que ouvia línguas, né? O personagem, então, principal do filme, descobre que uma tempestade solar vai incinerar a terra e procura salvar o filho.
Finalmente, descobre-se que os homens misteriosos que estavam enviando as mensagens aos profetas e que davam pistas para salvar essas pessoas são, na verdade, extraterrestres. Agora você percebe tudo o que eu falei, né? Espiritismo, extraterrestres, né? Podemos adicionar aqui as tais línguas estranhas, convergindo numa única produção. E se essa pessoa não foi inspirada por alguém, eu fico até achando estranho, né? Que não tenha sido. No momento da ascensão para a nave, claramente inspirada no mecanismo de rodas de Ezequiel, capítulo 1, os anjos, porque eles têm asas, tá? Exibem até asas de luz. Então eles vêm, pegam essas pessoas que aceitaram aquelas línguas, aquele plano de salvação, e levam as pessoas para a nave, né? Os escolhidos, as pessoas que eram capazes de ouvir a língua estranha, são arrebatados em naves espaciais. Os demais são deixados para trás. Aí já é um outro filme. Já é um outro livro. Juntou tudo, esse camarada é genial. Um grupo é levado e um grupo é deixado para trás. E aqueles que foram levados vão para um outro planeta, se reúnem com roupas brancas ali, em volta de uma árvore cintilante. Apocalipse 22. Gente, vai me dizer que Hollywood não tem pregado também o seu evangelho, que envolve espiritismo, evolucionismo, ufologia e outras cositas más que ecoam a mentira original, que tem enganado pessoas, entre as quais aqueles que não deveriam ser enganados porque são os escolhidos, mas de que tanto ouvir mentira poderão cair nelas, né? Revista, olha que interessante essas duas capas aqui da revista UFO, uma ponte entre a ufologia e o espiritismo. Eles estão fazendo essa ponte já. Essa aqui, abdução da alma. Estudos avançados revelam que pelo menos algumas espécies de aliens estão interessados em algo além de nossos corpos físicos e material genético. Então agora você já começa a ver uma união, né? Uma ponte muito estreita ali, muito larga na verdade, né? Entre espiritismo e ufologia. Aqueles que vêm aqui fazer contato com a gente não serão ETs, são espíritos. E Sagan e Hawking aceitariam, porque são os ETs que eles esperam. Você percebe como a mentira que foi espalhada lá e cá e acolá começa agora a ser unida de novo, para enganar multidões que pensam diferente, mas que sem perceber, na verdade tem uma ideologia muito semelhante lá no seu âmago. Alguém já leu esse livro, Viagem ao Sobrenatural? Quantos já leram? Denis, colega, a gente tem que ler, né? CPB. É um livro tremendamente revelador. E se você não leu, por favor, faça isso. Esse livro foi escrito por um ex-satanista. Eu acho lindo ver como Deus resgata pessoas, não importa onde elas estejam. Esse homem foi longe, né? Chegou ao satanismo. E ele revela ali coisas em primeira mão, porque ele conversou com alguns líderes, né? Como um sacerdote satanista, por exemplo. Roger Murnau se converteu, tornou-se um grande homem de oração. Escreveu também um livro chamado Respostas Incríveis à Oração, também da CPB. Lindo livro. É desse homem. Tornou-se um intercessor poderoso, né, nas mãos de Deus. E ele fala nesse livro sobre as artimanhas ufológicas, né? Por exemplo, ele concedeu uma entrevista um tempo atrás, né, anos atrás, em que ele fala exatamente isso que eu estou falando para vocês, que os demônios têm se feito passar por ETs, para enganar as pessoas que talvez não aceitassem demônios, nem espíritos, mas que aceitariam perfeitamente extraterrestres. Acompanhe esse trechinho de uma entrevista que ele concedeu antes, acho que na década de 80 talvez, que é bastante interessante. Roger, when I was a teenager back in the 1970s, I remember a song that came out talking about the age of Aquarius. And since then we've seen the development of the New Age, and I wondered if back when you were involved in spirit worship, if they talked about New Age at all. Oh yes, it was a big thing that was coming up. One of the major deceptions of the last days. And the priest told us, we talked for quite a while, and then he said, could I have a bit more? Your time I want to do something very fascinating. He says the grand plan, the master's grand plan for harvesting the nations, for harvesting the multitudes of the earth into his cause,
just before the close of the great controversy between the forces of good and evil. So we continued, after we expressed ourselves, we were deeply interested to know more about the activities of spirits. And he said it's going to be done in a unique manner. This grand plan is going to take people are going to eat the stuff. Because he says spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies that are coming to warn the inhabitants of planet Earth of the impending destruction of the planet, unless something seriously proper is done to avoid it. And went on saying that they will claim to have out-of-body experiences. Are you familiar with out-of-body experiences? I've read about that. In other words, soul projection. Yes, right. Goes into different parts of the world and sees things and come back, and then they write all about it. I've heard of that. So, due to the fact that the millions of the earth people believe in people having an immortal soul, this is readily accepted when the spirits will, through a trance medium, converse with influential people of the land. See? Now, what is a trance medium? It's a channeler today. What is known today as a channeler? Channeler, yeah. Okay. Shirley MacLaine's experience of getting involved in spiritism and with the supposed inhabitants of far distant planets in the galaxies, I taped the whole thing, 3 hours. And you were hearing the fulfillment of what Exactly. this high priest had said 45 years ago. Yeah, exactly. So he went on explaining about the fact that the spirits will show themselves willing to give valuable guidance that will not only help people avoid the destruction of the planet, but it will cause them to enter into a higher state of existence. Sempre a ideia de evoluir a um novo patamar, né? Mais elevado. Você consegue perceber que há uma mente por trás de tudo isso, orquestrando as coisas? Ou será que estamos aqui delirando? Será que estamos realmente, eu volto a perguntar o que eu perguntei no início dessa nossa palestra, né? Estamos acordados para esse tipo de coisa, percebendo que realmente o inimigo não está dormindo no ponto, né? Ele está ativo, envolvendo o mundo em enganos muito bem engendrados, né? Procurando realmente influenciar as pessoas e enganá-las, e que nós temos que pregar sobre Jesus, que é a verdade que liberta, muito mais, com muito mais intensidade, porque não é justo que nós saibamos o que sabemos, né? E permitamos que pessoas que passam por nós todos os dias não tenham pelo menos a chance de ver as coisas com outro olhar e ter também a oportunidade que nós tivemos de ser libertados do engano, né? Seriam essas constantes aparições uma preparação para a aceitação do engano final? Um evento dessa natureza, a chegada dos extraterrestres, seria tão espetacular que inebriaria todas as pessoas do mundo, crentes e ateus, judeus e muçulmanos, secularistas e espiritualistas. Aliás, sobre muçulmanos, não tenho tempo agora, mas vou deixar algumas tarefas de casa para você. No meu canal tem uma postagem e um vídeo, no meu blog uma postagem, no meu canal um vídeo que fala sobre a Nossa Senhora de Fátima e os muçulmanos. Muito interessante isso aí, viu? Porque você começa a ver também certas convergências no mundo islâmico, né? E maneiras também de influenciar esse povo com alguns enganos. Procure lá, tá? A Virgem de Fátima e os muçulmanos. Você vai, eu creio que se surpreender com esse vídeo, com essa postagem. O Grande Conflito, página 624. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante esses agentes serão enganados tanto governantes como súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Terríveis cenas de caráter sobrenatural. Aqui nesse nosso hemisfério ocidental, estamos tão acostumados com a ideia do racionalismo, né?
do naturalismo, que talvez nem mais nos afetemos tanto pela questão do sobrenatural. Mas aqui está predito que esse tipo de coisa vai voltar a acontecer. Acontece em alguns outros lugares do mundo, né? Aqui, talvez menos. Mas e quando começar a acontecer? Será que estaremos tão firmados na verdade a ponto de negar aquilo que estamos vendo? Nossos sentidos mesmo? E nos firmarmos na palavra de Deus, na revelação de Deus? Quando que vamos buscar essa experiência? Lá ou agora? Quando que vamos começar a estudar a Bíblia realmente com profundidade e dedicação? Lá ou agora? Lá talvez não dê tempo, né? E nem haja condições propícias para isso. É agora? Ela diz mais, que como ato culminante do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre homens como um ser majestoso, ET, ou uma aparição de um santo, ou ele mesmo imitando Jesus, não importa, ele vem de acordo com o gosto do freguês. Um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. O grande engano será esse. Estaremos preparados para suportar tudo isso? Eu vou deixar outra tarefa de casa para você. No meu canal tem um vídeo cujo título é Decreto Dominical. Será que isso vai acontecer realmente? O que todo esse movimento que eu pintei para vocês, né, que tem que ver com espiritismo, evolucionismo, ufologia, marxismo, tem que ver com o assunto do decreto dominical? Por favor, assista esse vídeo. Você que está assistindo pela internet também, é fácil, é só ir no meu canal no YouTube, Michelson Borges, você encontra lá meu canal, e procure então lá no buscador esse vídeo, Decreto Dominical, cenários possíveis. Como nos preparar para tudo o que está acontecendo e virá com mais intensidade sobre esse planeta. Esse texto aqui, ele é muito revelador. Ellen White escreveu assim: o presente dever de todo verdadeiro filho de Deus é aguardar pacientemente, vigiar atentamente e trabalhar fielmente até a vinda do Senhor, para que estejamos preparados para esse grande, solene evento. Para facilitar, destaco aqui as 3 coisas que temos que fazer para estar preparados, para que Mateus 24 não se cumpra em nós. Muito pelo contrário. Primeiro, vamos ler juntos? Primeira condição: aguardar pacientemente. Você se lembra que uma das características do povo de Deus, do remanescente de Deus, é a paciência? Aqui está a perseverança dos santos. Fala-se tanto em sinais da volta de Cristo, né? A igreja tem pregado isso há mais de 150 anos e ainda estamos aqui. Eu não aguento mais. Paciência, perseverança. Nós estamos como aqueles corredores de maratona que de repente falta apenas 100 metros, né? Faltam apenas 100 metros para cruzar a linha de chegada. E alguns param assim: eu vou tomar uma aguinha agora que eu não estou aguentando mais. É momento de tomar água? Em casa você pode tomar 8 copos, né? Mas na minha comparação aqui, não é momento de tomar água. Não é hora de parar para se refrescar um pouco. É hora de continuar correndo, porque a linha está próxima de ser cruzada. Então persevere. Abandona o pensamento tolo de pensar assim: eu vou sair da igreja por um pouco de tempo. Será que não é perigoso demais pensar assim? Ou fazer isso, pior ainda? Não dá mais tempo. Fique firme. Esse é o navio que vai conduzir, como diz Ellen White, a nobre embarcação que vai conduzir o povo de Deus até o porto seguro, o porto final. Tem problemas aqui dentro? Tem. Tem situações indesejáveis? Tem. Mas é o barco de Deus. É dentro dele, dessa arca que às vezes é mal cheirosa, complicada, mas é dentro dela que nós vamos chegar até o porto. Não dá mais tempo de brincar de adventista, né? Você deve ter percebido isso. Então aguarde com paciência, com perseverança, ainda que venham pensamentos de desânimo, de abandono. Não faça isso, não dê margem ao inimigo de Deus que quer te desviar, que quer te desanimar. Não sei se eu falo nessa noite para alguém que de repente esteja pensando assim, ou aí na internet, né? Estou cansado, não aguento mais. Você vai buscar o que lá fora? E imergir de cabeça nesses enganos? Ou num mundo de prazeres que só distrai e cega?
Ou você vai aceitar o plano de Deus que envolve prazer de verdade, puro e santo, e clareza de pensamentos e esperança genuína? O que você prefere? Segunda condição, que diz: vigiar atentamente. E sabem, eu tenho pensado que vigiar atentamente não é só ficar de olho nas profecias, de olho nas notícias, não é? Isso faz parte também, mas talvez uma vigilância interior, uma dupla vigilância, uma externa e uma interna, seja ainda mais importante. Porque há muitas pessoas que são peritas em profecias, peritas em doutrinas, mas não tem Jesus no coração de verdade. Alimentam ódio, são críticos, são perseguidores, ou são extremamente liberais, ou são conservadores de forma negativa. Não importa em que extremo do espectro estejam, não estão vigiando o próprio coração. Ou são laodiceanos também, né? Eu sou rico, não tenho falta de nada, quando na verdade é pobre, cego e nu. O que Deus espera é que nós vigiemos os acontecimentos que nos rodeiam, mas sobretudo o nosso coração. Como está a minha vida nesse momento? Se Jesus voltasse daqui a alguns dias, eu estaria pronto para subir com Ele? E se eu perder minha vida amanhã, eu estarei pronto, selado, aguardando a ressurreição de Cristo? São coisas importantes para se pensar de quando em quando, né? Ou de quando e sempre, né? Pensar nas coisas do alto, disse o apóstolo Paulo. Então vigie sua vida constantemente. E por fim, trabalhar fielmente. Você já percebeu que quem está ocupado, o tempo passa mais rápido? Quando estamos ocupados, o tempo passa mais rápido? E quando estamos ociosos, o tempo parece que não passa? Você já sabia disso, eu vou repetir. Deus não precisa de nós para pregar o Evangelho, sim ou não? Claro que não. Ele podia comissionar milhões de anjos para pregar muito mais rápido do que a gente, mas Ele fez questão de nos envolver na obra. É um privilégio que nos é conferido, também para que não percebêssemos o tempo passar tão devagar. Para quem está ocioso na igreja, é aquela coisa, alguém olha atravessado e ele fala: eu vou sair da igreja. Aquela pessoa olhou atravessado para mim. Você está aqui por quê? Por que você está aqui? Né? É aquela pessoa que fica dizendo assim: o fim não vem nunca, as coisas não acontecem. Agora, quem está envolvido na missão, dando estudos bíblicos, pregando, entregando livros missionários, né? Envolvido nos ministérios da igreja, ativo, por amor a Jesus, essa pessoa, ela não tem tempo para ficar pensando em desânimo, essa pessoa não tem tempo para ficar pensando naqueles que olharam atravessado para ela, porque deixa para lá essas pessoas, ela não tem tempo para essas coisas, ela tem um foco, ela tem um alvo claro, e quando Cristo voltar, ela com surpresa vai olhar para as nuvens e dizer: esse era o Senhor nosso Deus, a quem aguardávamos, que bom que Ele já voltou. O tempo passou rápido. Se envolva, procure o pastor, procure os anciãos. O que eu posso fazer por essa igreja? Não é o que essa igreja pode fazer por mim. O que eu posso fazer por essa igreja? O meu dom é esse, eu gosto de fazer isso. Procure os líderes e se ofereça e se envolva, e depois me conte a diferença que fez na sua vida. A minha esposa e eu somos uma dupla missionária desde que nos convertemos e nos conhecemos. Ela adolescente ainda, eu um pouquinho mais velho, nos conhecemos, começamos a namorar e dávamos estudos bíblicos para muitas pessoas. E de lá para cá, não houve um ano, não houve um mês sequer que nós ficamos sem dar estudos bíblicos. E tem sido uma bênção para nós. Quando a gente começa a terminar um estudo bíblico, a gente já começa a ficar um pouquinho preocupado. Senhor, quem vai ser a próxima pessoa? Não podemos ficar sem dar estudo bíblico. E Deus encaminha. Deixa eu te contar uma coisa, para a gente começar a encerrar. Começar a encerrar, não encerrei ainda. Nós estávamos angustiados para fazer um contato com o nosso vizinho, de um casal jovem, simpático, que mudou para frente da nossa casa. Minha esposa um dia preparou lá um pão fresquinho, integral, para entregar para a moça, mas não foi possível, eles não estavam em casa, não deu certo. Tivemos que comer o pão. E a gente tentando de várias maneiras fazer um contato. No dia do Impacto Esperança, fomos entregar os livros, mês passado, né? E quando estávamos chegando em casa, aquele rapaz, tem 2 filhos eles, um pré-adolescente e agora vão ter um bebezinho. Ele me abordou na rua e perguntou assim: você conhece algum pastor adventista? Aí eu falei: por quê? É que eu assisti uns DVDs
do Luiz Gonçalves, pastor Luiz Gonçalves, e eu estou com muitas dúvidas, eu estou preocupado e eu preciso conversar com o pastor adventista. Eu falei, olha, eu sou pastor adventista, serve? Ótimo. E marcamos de conversar, e ele foi à nossa casa essa semana, passou. Tivemos uma conversa muito agradável e já marcamos um próximo estudo bíblico. As pessoas estão sedentas. Ele já está querendo guardar o sábado. Ele já quer ir à igreja, a nossa igreja lá em Tatuí. As pessoas estão sedentas. É só você orar, ter a coragem de orar assim: Senhor, coloca no meu caminho alguém que quer ouvir de Ti. Essa oração Deus nunca rejeita. Eu tenho experimentado isso ao longo de 20 e poucos anos. Essa oração Deus nunca rejeita. E quando você encontrar alguém assim, começar a partilhar com ela a palavra de Deus, as verdades que libertam, você também será transformado. Você nunca terá tempo de desanimar. Você nunca vai ter coragem de sair da igreja de Deus. E ao ver o Espírito Santo agindo na vida das pessoas, isso vai reafirmar a tua própria fé. Isso vai te animar ainda mais. E daqui a pouco Jesus volta e a gente nem percebeu o tempo passar. Faça isso. Siga essas 3 recomendações inspiradas. E em breve, essa cena deixará de ser uma pintura e será uma realidade diante dos nossos olhos. Amém? Que Deus te abençoe. Você aqui, você que está nos assistindo, reavive a tua fé por meio do Espírito Santo, e que você com isso seja um grande missionário, levando a verdade que liberta as outras pessoas.